Aleluias. Glória a Deus. É muito bom. Bom dia, igreja. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero dizer que é motivo de alegria estar aqui nesta manhã. Eu louvo a Deus por conhecer, mas esta parte da família de Cristo. Uma parte da família que juntos iremos morar no céu. Que juntos chegaremos ali na glória, porque esse é o nosso objetivo. Nós temos caminhado para isso. E o dono da casa, ele está presente. O dono da casa, ele não saiu para dar uma voltinha, não. Quando eu e você chegamos aqui, ele estava aqui nos esperando e nos recepcionou aqui. Eu quero dizer para você que você é livre nessa manhã para adorar e exaltar aquele que vive e reina, que um dia te resgatou e te restaurou para que você fizesse e cumprisse o propósito dele. Aleluias! Eu louvo a Deus por essa oportunidade e eu quero agradecer a liderança desta casa. Muito obrigada. Meu nome é Cristiane. Sou irmã da missionária Raquel. Eu congrego na Assembleia de Deus Renovada do Brasil. Sou ovelha da apóstola Jupira Luiza. Eu creio que tem alguns irmãos aqui que conhecem, a apóstola Jupira, minha pastora. Estou aqui debaixo da bênção dela para a glória do nome do Senhor. E trago um abraço da minha pastora à igreja. E os irmãos são amados nossos. Porque nós somos de uma mesma família. Amém? Sou casada, meu esposo, infelizmente não pôde estar aqui. Mas vai haver uma outra oportunidade, porque tudo é conforme o Senhor determina. Amém? E eu quero compartilhar com a igreja uma palavra. Hoje, quando eu levantei pela manhã, pela madrugada, que eu fui orar ao Senhor, falei, Jesus, o que o Senhor tem para a tua igreja nessa manhã? Eu quero convidar os irmãos a abrir a igreja em Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Louvado seja Deus. Hoje é culto de primícia. Aleluias. E o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel. Quando a Bíblia fala que ainda que somos infiéis, Ele permanece fiel. E isso é por causa da sua misericórdia sobre as nossas vidas. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Não esqueça disso. Um filho varão. Um filho homem. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Só até aí. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluias. Verdadeiramente o Senhor está aqui. Irmãos, essa palavra é muito conhecida por todos nós. É uma história muito linda, Eucana e as suas duas mulheres, Ana e Penina. Diz a palavra de Deus que Eucana tinha Ana e Penina. Penina lhe dava filhos, porém Ana não. Mas a palavra de Deus, ela nos traz um detalhe, que Ana, ela não dava filhos porque o próprio Deus cerrou a madre de Ana. E eu já quero começar declarando sobre a tua vida, que quando Deus quer, Ele faz. Quando Ele quer fechar, Ele fecha.
Quando Ele quer abrir, Ele abre. Quando Ele quer nos colocar na prova, Ele põe. Quando Ele quer nos tirar da prova, Ele tira. Quando Ele quer abrir cova, Ele abre, aleluia. Quando Ele quer fechar, Ele fecha. Eu já quero começar te falando que tudo está no controle dEle, tudo está nas mãos dEle, não importa qual seja a situação, não importa qual seja o momento que você está vivendo, mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. O Senhor fechou a madre daquela mulher. E diz a palavra de Deus que Eucana pegava suas 2 mulheres, todos os anos, e levava até Siló para sacrificar ao Senhor, para apresentar ao Senhor o seu louvor, a sua adoração. Aquele homem, ele não olhava para a situação, mas ele permanecia fiel ao Senhor. Ele não olhava para a situação no qual ele vivia, mas ele permanecia fiel ao Senhor. Todos os anos ele subia, ele adorava, ele sacrificava, ele apresentava o seu melhor ao Senhor. E nesta manhã eu quero te perguntar, você tem sido como Eucana? Porque diz a palavra de Deus que Penina, ela irritava Ana. Ela provocava Ana. Isso, irmão, é um problema dentro de uma família. Você imagina lá dentro da sua casa, né? 2 irmãos, 3 irmãos, a brigaiada, a confusão, um irritando o outro, um cutucando o outro, um provocando o outro. Como que é? É um problema. Mas ainda com esse problema, com essa situação, diz a palavra de Deus que esse homem, ele não deixava de adorar, sacrificar ao Senhor. E o Senhor nessa manhã, ele nos pergunta a mim e pergunta a você. Você tem adorado? Você tem sacrificado mesmo diante da turbulência? Você tem adorado, você tem sacrificado mesmo diante da situação difícil? Você tem adorado a Ele, tem adorado e exaltado ao Senhor, mesmo diante de tudo que tem te ocorrido? Porque a palavra de Deus diz que Eucana fazia isso. Ele apresentava ao Senhor a sua adoração, o seu louvor. Porque é muito fácil, igreja. Quando eu estou com a despensa cheia, o dinheiro no bolso, eu levantar minha mão, eu adorar ao Senhor, eu exaltar, eu me derramar, eu me humilhar. Agora, eu quero ver quando a despensa está vazia, quando as contas estão chegando e o recurso não está ao meu alcance, ao alcance das minhas mãos. Como é a sua adoração diante do Senhor, diante dessa situação? A palavra de Deus diz que Eucana, ele permanecia fiel. E é tão tremendo que aqui não fala que ele largava Penina ou Ana para trás. A palavra de Deus não fala. A palavra de Deus diz que ele levava as mulheres com ele. Ei, o Senhor, Ele está falando para você, não deixa para trás aquilo que tem te atormentado, mas traz para adorar, para sacrificar ao Senhor. Leve até Siló, leve até o altar, apresenta diante do altar, não deixa lá fora não. Sabe por quê? Porque quando nós deixamos lá fora, nós entramos em Siló, nós apresentamos no lugar de nós entramos no lugar de sacrifício, mas nós não conseguimos apresentar o verdadeiro louvor, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira adoração, porque a nossa cabeça está lá no problema que ficou para trás. Então nós precisamos de trazer e apresentar diante do altar do Senhor.
A palavra de Deus diz que Ele é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. Se Ele é o médico dos médicos, por que eu vou deixar a enfermidade em casa? Eu preciso trazer e apresentar ao Senhor. O Senhor está aqui diante do Senhor. E eu quero que o Senhor manifeste o teu poder e traga a tua cura. Aleluia. E diz a palavra que esse homem ia e levava as tuas esposas até Siló para apresentar a Deus. E ele apresentava. E ali ele dava tanto a uma quanto a outra. Mas algo me chama a atenção porque só em um momento a palavra de Deus nos fala, que foi o versículo que nós lemos. A palavra de Deus fala que Ana, ela chorava, ela não comia, ela tinha uma tristeza, uma amargura de alma por causa daquela situação. Ela queria ter filhos, ela queria dar filhos ao teu marido e ela não conseguia. E ela chorava. E ela chorava. E o Senhor, sabe o que o Senhor me fala aqui? Diante disso, você ficar chorando, sentada, não vai resolver o seu problema. Porque enquanto Ana permaneceu sentada, sem comer, chorando, nada aconteceu. Mas diz a palavra de Deus que um certo dia, ela se levantou, ela comeu, levantou e começou a clamar ao Senhor. Ela começou a clamar ao Senhor. E sabe o que o Senhor diz para mim, para você nesta manhã? Levanta, sai da tua posição. O fato de nós ficar só chorando, sentadinho. Ah, Jesus, coitado de mim. Ah, Jesus, tadinha de mim. Ah, Jesus, eu não mereço isso. Ei, deixa eu te falar. Isso não vai mover a mão de Deus e nem o coração do Senhor. Porque a palavra diz que um coração contrito e quebrantado Ele não desprezará. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Um coração contrito e quebrantado. Pastora, mas está difícil, você não sabe da minha vida. Eu não sei não, irmãos, e eu não quero nem saber. Mas aquele que precisa saber, você tem falado com ele o que ele precisa saber? Ou você tem só chorado e lamentado e murmurado? A palavra de Deus diz que o povo, quando saiu do Egito, eles andaram em círculo porque murmuraram. E eles ficaram andando em círculo, não chegava à terra prometida por causa da murmuração. A murmuração nos deixa perdido. A gente não sabe para onde vai, o que faz, de que maneira agir. Ela nos deixa perdidos. Então o Senhor nessa manhã Ele nos diz: para. Levanta, faça como Ana, se alimente, levanta e se apresenta diante de mim. De repente você está aí, mas o Senhor sabe o que eu estou passando, sabe? Mas essa mesma palavra que ela diz para mim, para você, que Ele quer que nós façamos conhecida a Ele o nosso clamor. Ele quer que nós venhamos abrir a boca e fala com Ele. Mas Ele já sabe o que vai sair da minha boca. Já sabe o que vai sair dos meus lábios. Sabe. Mas ainda assim Ele quer que você faça. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que tudo que nós vemos, tudo que os nossos olhos podem contemplar, foi criado através da palavra. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja separação. Você consegue entender a importância de você falar, de você determinar? Nós precisamos abrir
os nossos lábios e falar. E a palavra de Deus aqui, quando nós lemos aqui, nós vemos que ela disse, quando ela se levantou, ela comeu e se levantou, e ela clamou ao Senhor. Ela clamou ao Senhor. Hoje é culto de primícia. Ana, ela não tinha, mas ela ofertou ao Senhor antes do Senhor entregar a ela. Ela já ofertou. Ela já entregou ao Senhor a sua primícia. Aquela mulher, ela tinha tanto, a partir daquele momento que ela entendeu o que ela precisava de fazer. Ela entendeu e creu que ela já entregou ao Senhor. Ela falou, Senhor, o Senhor me dá, porque eu vou devolver para o Senhor. A primícia dela. Você imagina quanto tempo essa mulher clamou ao Senhor por um filho. E ela fala, Jesus, o Senhor me dá, que eu vou devolver para o Senhor. Eu vou entregar para o Senhor de volta. Isso é fé. Quando muitas das vezes nós falhamos com Deus. Nós falhamos com Deus. Muitas das vezes nós não conseguimos entregar ao Senhor as nossas primícias. Nós não conseguimos entregar ao Senhor os nossos dízimos. Nós não conseguimos entregar ao Senhor o melhor que nós temos. E quando eu digo o melhor que nós temos, irmãos, é em todos os aspectos da nossa vida. O seu melhor louvor, a sua melhor adoração, o melhor do seu tempo, a primícia do seu tempo, a primícia do seu tempo. Muitas das vezes a primícia do nosso tempo vai para o TikTok, vai para o Instagram, vai para as redes sociais. Ah, Jesus, daqui a pouco eu vou. Ah, Jesus, daqui a pouco eu faço. E passa a mão no telefone, vai 1 hora, e vai 2, e vai 3, e vai 4. Agora eu não posso porque eu tenho que fazer isso. Agora eu não posso porque eu tenho que ir ali. E a primícia do seu tempo ao Senhor. Aonde que está a primícia do seu tempo? Aquele que é dono do tempo e te deu o tempo. A primícia do Senhor, onde que está? Nós louvamos aqui. Este é o meu respirar, o Santo Espírito. Quanto tempo você tira para estar com esse seu amigo? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Você tem um amigo que você gosta de estar com ele. Você tem um amigo que você gosta de estar junto. E a gente sempre arruma um jeitinho de ligar, de falar, de estar junto, marca um programa, vão tomar um caldo, vão tomar um sorvete, comer um sanduíche, comer uma pizza, e com seu amigo Espírito Santo. Como está a primícia desse tempo com o amigo Espírito Santo? Como está essa primícia? A primícia na nossa vida, igreja, ela tem que ser em todas as áreas. Ela tem que ser em todos os momentos. Nós precisamos tirar o melhor da nossa vida em todo o tempo para o Senhor. O melhor do nosso tempo, o melhor das nossas conquistas. Muitas das vezes, quando nós conquistamos algo, nós compartilhamos com o irmão, com o pai, com a mãe, alegramos, mas esquecemos de dobrar o nosso joelho e dizer ao Senhor, Senhor, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu não tinha conquistado. Muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu não tinha conseguido, eu não tinha avançado, eu não tinha prosperado.
A primícia do meu louvor, do seu louvor, ela tem que ser o Senhor, apresentada ao Senhor em primeiro lugar. O Senhor, Ele precisa ser o primeiro na nossa vida, igreja. E Ana, ela fez isso. Ela fez isso. Ela entregou o Samuel dela ao Senhor. Ela não reteve para ela, apesar de ser algo que ela buscava tanto. Que ela queria tanto. O que ela buscava não, que ela queria. Porque no momento que ela verdadeiramente buscou, diz a palavra de Deus que o Senhor entregou a ela. O Senhor entregou. E não há melhor lugar para você entregar do que o altar do Senhor. Você derramar o seu louvor diante do altar do Senhor. Você derramar a sua adoração. Você trazer a sua primícia e entregar diante do altar do Senhor. Que seja aqui, que seja no seu lar, na sua casa. Porque dentro da nossa casa é necessário ter um altar ao Senhor. Dentro da nossa casa é necessário ter um altar ao Senhor. Porque se Ele habita lá, tem que ter um altar lá para Ele. Se não tem alguma coisa errada. Aqui dentro da igreja, eu adoro, eu faço, eu pulo, eu profetizo. E dentro da tua casa, o Senhor está lá, o Espírito Santo está lá, existe um altar lá, o Senhor. Ou dentro da tua casa pode todas as coisas? Não, aqui na igreja eu não posso, mas dentro da minha casa eu posso. Aqui dentro da igreja eu não posso falar, eu não posso agir, mas lá dentro da minha casa eu posso agir. Lá não tem altar, não? Lá não tem altar, não? Aqui dentro da igreja, eu sou mansa, humilde, longânima. Mas dentro da minha casa, eu posso ser brava, esbravejar. Eu posso falar, eu posso xingar. Lá não tem altar, não. Jesus. Porque o mesmo Deus que habita aqui, o mesmo Deus que manifesta aqui, Ele tem que manifestar lá. Ele tem que operar lá. Porque senão, irmãos, é palha, é fogo estranho. E isso não pode no meio da igreja. Não pode no meio do povo de Deus. Tem que ser manifesto tanto aqui quanto lá. O Espírito Santo, ele habita aqui, ele manifesta aqui, ele manifesta lá. Ele manifesta lá. Ele manifesta no meu caminho do trabalho. Ele manifesta na escola com meus colegas. Porque eu tenho que demonstrar para todos à minha volta quem é o Deus que eu sirvo. E eles vão ver através das minhas atitudes, das minhas decisões, das minhas posições. Eu quero dizer para você nessa manhã, as suas escolhas, elas podem abençoar como amaldiçoar aqueles que estão à sua volta. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque quando o Senhor nos direciona e nós fazemos escolhas erradas, muitos ao nosso redor, eles vão pagar por causa das nossas escolhas. Quando o Senhor falou para Jonas e para Nínive levar a palavra, ele escolheu fugir. Comprou uma passagem, entrou num barco. Aquele povo que estava no barco com ele, que ele entrou no barco e aquelas pessoas que estavam ali, elas não tinham, como diz o outro, elas não tinham nada a ver com o peixe dele. Mas eles entraram no meio da turbulência por causa da escolha errada dele.
E quase que eles vieram a morrer por causa dele, porque ele estava no barco junto com ele, com aquele povo. Então toma cuidado. Toma cuidado com suas escolhas, com suas atitudes, porque necessário que aqueles que estão à nossa volta sejam alcançados pelo Deus no qual nós servimos. E nós precisamos servir verdadeiramente. Nós precisamos sair da nossa posição de coitadinha. O Senhor, Ele não se comove com isso. Justificativa. Ah, Jesus, mas é por causa disso. Ah, Senhor, mas eu não fiz, Jesus, por causa daquilo, porque aconteceu assim, aconteceu assado. Fulano falou isso comigo. Ah, Senhor, mas fulano chegou e me atrapalhou. Ei, o seu negócio é com Jesus, não é com fulano nem com Beltrano. Na hora que o Senhor for pedir conta, Ele vai pedir é para você, é para mim, não é para o outro lá não. É particular comigo e com você. Ele não vai pedir conta para Maria, para José, não. O que Jesus tinha era com Adão. O Senhor falou: Adão, de tudo que tem no jardim, você pode comer. Mas dessa árvore aqui, ó, que está no meio, aqui, Adão, essa, você não toca. Tá bom, Senhor. Eva foi lá, comeu, levou e deu para Adão. Eu te pergunto, quando Eva comeu, aconteceu alguma coisa? Quando Eva comeu, aconteceu. Os olhos deles abriram? Não. Mas quando Adão comeu, aí deu ruim. Porque o negócio era com Adão. O negócio de Deus era com Adão. E Adão, o que ele fez? Quando o Senhor chegou, que desceu para o encontro de todas as tardes. Adão, onde que você está? O Senhor não sabia? Sabia. Sabia onde que ele estava. Mas é como eu disse, ele precisa ouvir dos nossos lábios, da nossa boca. Precisa sair da nossa boca. Onde que você está, Adão? Onde que você está? Eu estou aqui, Senhor. Eu me escondi porque eu estava nu. Quem te falou que você estava nu? Acaso você comeu do fruto que eu falei que não era para você comer? Ah, Jesus, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Além dele justificar o seu erro, a sua desobediência, ainda culpou o Senhor pelo que havia acontecido com ele. A mulher que o Senhor me deu. Ou seja, se eu estivesse sozinha aqui, nada disso tinha acontecido. Eu quero dizer para você, assim como Adão, a justificativa dele não serviu para nada. A nossa justificativa perante o Senhor de nada serve. A sua justificativa, a minha justificativa diante do Senhor de nada serve. A palavra do Senhor, ela nos ensina que se ensina ou não, o que passar disso é do maligno. Ou é sim, ou é não. Senhor, sim, eu pequei, eu comi do fruto, me perdoa. Ó, Jesus, eu não fui no culto hoje porque eu não quis. Eu não fui porque eu não quis.
Senhor, eu fiz um propósito com o Senhor de jejuar, pagar um preço. Fiz um propósito de oração. Ah, Jesus, mas eu estava muito cansada. Aconteceu isso, eu tive que sair. Não, Jesus, eu não fiz porque eu não quis. Eu não quis fazer. Me ajuda. Me ajuda. Porque eu não estou conseguindo. A minha carne, ela não tem me deixado fazer o propósito que o Senhor me pediu. Senhor, me ajuda, porque a minha carne, ela não tem me deixado abandonar esse pecado, esse erro. Me ajuda. O Espírito Santo, ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo. Ele vai nos confrontar? Vai. Mas ele vai nos mostrar o caminho. Ele vai nos dar a direção. Ele vai nos ajudar. Então, nessa manhã, o Senhor diz para mim e para você: justificativa de nada serve. Sentar e chorar, nada resolve. Mas levantar, se alimentar e se colocar na posição do Senhor, traz a bênção de Deus sobre a minha vida e a sua vida, que foi o que aconteceu com Ana, quando ela se posicionou da forma que Deus queria. O Senhor, diz a palavra de Deus, que o Senhor se lembrou de Ana, porque ela apresentou a sua primícia com o coração aberto, com fidelidade, com humildade. Ela apresentou o Senhor, ela parou de chorar. Ela falou: Jesus, eu estou amargurada de alma. Ela abriu a boca e apresentou o Senhor. Eu estou amargurada de alma. Irmãos, vocês não têm noção do que é isso diante de Deus. Você abrir a boca e confessar. Nós precisamos confessar ao Senhor, para que Ele venha ao nosso socorro. Ah, Jesus, eu não estou aguentando aquele homem lá dentro da minha casa. Jesus está me dando muito trabalho. Eu sou tua serva, porque eu não mereço essa humilhação. Eu vou ficar fazendo, Jesus, para esse homem. Eu vou ficar servindo ele. Faz assim, faz assado. Mas eu sou tua serva, ele nem conhece o Senhor, ele não serve o Senhor. Jesus, eu não vou, isso é uma humilhação. Ei, quem é você diante do nosso Jesus? Que foi humilhado, carregou uma cruz, que naquela época era o pior castigo. Era quem tinha feito, irmãos, a crucificação era para o pior bandido. Era uma humilhação assim no mais alto nível. Era uma humilhação no mais alto nível. E o nosso Jesus, ele passou aquela humilhação. Diz a palavra de Deus que ele foi cuspido. Ah, mas eu não, Jesus. Quem sou eu e você para achar que nós não podemos passar por isso, ser humilhado? E aí quando você questiona, mas eu não posso, porque eu sou crente, eu sou serva de Jesus, eu não posso. Mas o nosso Jesus, ele foi humilhado. Diz a palavra de Deus que ele foi, como ovelha muda ao matadouro. Jesus nessa manhã, ele fala comigo, com você: cala. Cala, eu não estou mandando você murmurar. A minha palavra, ela te ensina você ser submissa, está debaixo de uma missão dentro do seu lar, com seu marido, com sua família. Ela te ensina, ela me ensina, está debaixo de uma missão dentro do seu lar, dentro da sua casa. A palavra de Deus diz, mulher, que o teu marido, ele será ganho pelo teu silêncio. A tua santificação irá santificar esse homem.
E o Senhor nesta manhã, Ele diz para nós: cala. Nós mulheres, nós falamos muito. Nós reclamamos muito. Nós murmuramos muito. E nós precisamos aprender com Cristo. Calar. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Todas, igreja, todas. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, e há tempo de falar, e há tempo de calar também. Há tempo de falar e há tempo de calar. E o Senhor nesta manhã, Ele diz para nós: cala. Porque enquanto você estiver falando, eu, Senhor, não posso falar nada. Porque eu não sou sem educação, eu não falo junto contigo, eu deixo você falar, mas quando você calar, aleluia, eu entro, faço, falo, convenço e converto, mas enquanto você quiser fazer o meu papel, eu, Deus, saio de cena e deixo você fazer aquilo que você quer fazer. Aleluia. Muitas das vezes o que nós precisamos falar, nós não falamos. Como Ana, ela precisava falar com Deus e ela só murmurava. Senhor, hoje Ele diz para mim e para você: cala. Cala. Para de murmurar. Porque você está perdida, porque você tem falado demais. E o inimigo da tua alma, da minha alma, diz a palavra de Deus que ele anda aqui, ó, só esperando a palavra ser liberada para ele pegar e trabalhar em cima dela. Então nós precisamos calar, para que o Deus que tem o domínio, o controle de todas as coisas, ele faça. E assim o Senhor fez com Ana. Ele se lembrou lembrou daquela mulher. E diz a palavra de Deus que Ele abençoou e deu a ela o Samuel. E ela cumpriu. Ela cumpriu, igreja. Ela recebeu o Samuel. Quando nós lemos aqui, ela falou com Deus, falou: Senhor, eu quero um filho homem. Ela foi específica com Deus. E o Senhor nessa manhã, Ele diz para mim e para você: seja específico comigo. Fala comigo exatamente o que você quer. Exatamente o que você quer. Eu quero ouvir de você. Ah, Jesus, transforma aquele homem. Peraí, você quer que eu transforme o quê? Ah, Jesus, trabalha naquela pessoa lá no meu emprego, que está sendo uma pedra de tropeço no meu caminho. Você quer que eu trabalhe o quê? Seja específico com o Senhor. Fala com Deus. Jesus, eu quero que o Senhor trabalhe aqui na vida desse homem, porque ele é orgulhoso. Ele é soberbo. E eu preciso, Espírito Santo, trabalhar do Senhor. Seja específico com o Senhor. Assim como Ana. Eu quero um filho varão. Certa feita, irmãos, esse ano eu faço 10 anos de casada. Para a glória do Senhor. E no início do meu casamento foi muito difícil. Eu falo que os 5 primeiros anos do meu casamento, Jesus, Ele fez comigo uma faculdade, um doutorado, um mestrado, tudo assim, de uma vez só. Mas para a glória do Senhor, hoje eu entendo o que Jesus queria comigo. E era muito difícil, muito difícil. E um dia eu orando ao Senhor, eu falei com Deus, eu falei: Jesus, tem misericórdia, trabalha, muda, faz. E eu falando com Deus: Jesus, faz isso na vida do meu marido e tal, tal. Abre bem seu ouvido, mulher. E o Senhor falou comigo assim: o que eu tenho para fazer na vida dele, eu sei o que é necessário. Mas eu só farei
depois que você permitir eu fazer na tua. Só depois que você permitir eu fazer na tua, eu farei na dele. Ô, irmãos, foi muito difícil ouvir isso. E eu briguei com o Senhor e eu chorei. A minha pastora, ela fala assim, é muito atrevida. Eu falo, mas eu gosto de saber de Jesus assim, um negócio direitinho. E eu comecei a falar com Deus, falei, Jesus, como é que é isso? E o Senhor falou comigo, sim, eu preciso fazer na tua. E hoje eu entendo o que Jesus precisava fazer na minha. Por que o Senhor precisava fazer na minha, irmãos? Porque hoje o meu marido, ele me tem como base, como coluna. E se eu estivesse como eu estava há 5 anos atrás, eu não teria como fazer o meu papel de ajudadora do meu esposo. Hoje eu tenho condições, eu tenho estrutura de ser essa mulher que ele precisa hoje, porque hoje Jesus tem trabalhado na vida dele. E eu estou do lado dele como ajudadora, como auxiliar, não como acusadora, mulher. Bem feito? Eu não te falei? Eu te avisei? Eu te disse? Oh, coisa boa! Hoje eu não sou essa mulher. Há 5 anos atrás eu seria, mas hoje eu não sou, porque eu permiti Jesus fazer comigo lá atrás. E o Senhor realmente, ele sabia que ele precisava fazer na vida dele. E hoje ele tem feito. Mas hoje eu tenho estrutura para ser, porque quando Jesus criou a mulher que entregou Adão, ele falou, far-lhe-ei uma auxiliadora. Uma auxiliadora. Aí nós mulheres, nós pensamos assim, far-lhe-ei uma mandadora em você. Aí a gente pensa assim, que Jesus falou assim, ó, far-lhe-ei uma mandadora, que ela vai mandar, você vai obedecer. Não, irmãos. O Senhor falou assim, far-lhe-ei uma auxiliadora. Auxiliadora, ela auxilia, ela ajuda. Ela auxilia, ela ajuda. Ela não toma a frente. Ela não manda. Não. Deixa eu te contar um segredo. Hoje na minha casa, eu vou falar com você, tem situações que nós não concordamos. Eu e ele, a gente não concorda. Mas sabe o que acontece? Tem um negócio que é infalível, não falha. Ó, joelho no chão, boca fechada, joelho no chão, jejum e oração. E Jesus vai lá e faz. Jesus vai lá e realiza. Jesus vai lá e opera, convence e converte. Isso, igreja, é primícia ao Senhor. Você está apresentando o Senhor, a sua primícia para você cuidar do seu lar, da sua casa, do seu marido. Você tem que oferecer o melhor. Isso é um ministério. A palavra de Deus fala de que adianta eu cuidar bem aqui da casa de Deus aqui, da igreja, e a minha casa lá está tudo bagunçada. As coisas lá dentro da minha casa estão tudo bagunçado. O nosso primeiro ministério, homem, o nosso primeiro ministério, mulher, é dentro da nossa casa. É dentro do nosso lar. E de lá nós vamos trazer para a igreja como testemunho para aqueles que estão ao nosso redor.
De repente você hoje entrou aqui questionando a Deus muita coisa que não tem acontecido. Você entrou aqui hoje questionando a Deus muitas coisas que têm acontecido também. E o Senhor nesta manhã Ele diz para mim e para você: onde está a minha primícia que você tem apresentado? Onde está? E quando nós apresentamos a primícia ao Senhor, da maneira que o Senhor quer, olha o que acontece. Olha para você ver, 1 Samuel 2:19. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E ele abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Irmãos, aquela que era da madre cerrada pelo Senhor, como eu disse aqui, tudo está no controle dele. Ele fecha e ele abre. Ele fecha e ele abre. Você pode fazer o que for. Você pode plantar bananeira. Você pode fazer o que for. Jesus fechou, fechou. Jesus abriu, abriu. O homem não pode fechar se Jesus abriu. E se Jesus fechou, o homem não pode abrir. Tem muita gente cansado aí, exausto, porque está tentando abrir o que Deus fechou. Tem muita gente cansado, tentando abrir o que Jesus fechou. Tem muita gente cansado, tentando fechar o que Deus abriu. Eu sinto te dizer, você pode continuar forçando, usando a tua força, mas nada vai acontecer. Você vai ficar frustrado, você vai permanecer frustrado, porque aquele que tem o controle, ele abre no tempo dele, ele fecha no tempo dele. Se ele quiser, ele faz do jeito que ele quer. E quem somos nós para poder questionar a ele? E aquela que tinha amado cerrada, o Senhor abriu, entregou Samuel. Ela entregou a primícia ao Senhor. E diz a palavra de Deus que o Senhor abençoou ela com 3 filhos e 2 filhas. Ela entregou um Samuel e o Senhor deu a ela mais 5 filhos. Você tem noção do que é isso? O Senhor nesta manhã, Ele diz para mim e para você: pensa, a partir do momento que você entregar a mim a sua primícia, pensa no que eu posso fazer por você. Pensa no que eu posso te dar. A partir do momento que essa primícia foi entregue ao Senhor. Irmãos, ter filho homem, nessa época aqui, era motivo de honra. Era motivo de honra. E o Senhor tirou a vergonha daquela mulher e deu a ela 4 filhos homens com Samuel. E 2 filhas mulher. Você tem noção do que o nosso Deus pode fazer? A partir do momento que você entregar a Ele a sua primícia dentro do seu lar, a sua primícia na igreja, a sua primícia no trabalho, a sua primícia na escola. Esse é o nosso Deus.
Então, que em nome de Jesus Cristo, você tome essa palavra, você leve esse ensinamento que o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. E você coloque em prática, porque a palavra de Deus nos diz que nós não podemos ser meramente ouvintes da palavra de Deus, mas nós temos que ser praticantes. Porque se nós só ouvirmos, de nada vai resolver. Mas se nós colocarmos em prática, nós veremos o resultado. Se nós colocarmos em prática, nós veremos o resultado. Você pode ter teoria, mas sem a prática, nada resolve. Você pode ter diplomas e diplomas e diplomas de teoria. Se você não praticar, nada vai resolver um monte de diploma que você tem. Eu quero te convidar nessa manhã, se coloque de pé. Aleluias. Eu não conheço a sua vida. Eu não conheço o seu interior.